Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês para esse curso de introdução à educação à distância, que começa hoje e tem prosseguimento na próxima semana. Hoje nós teremos agora, na primeira parte, duas falas. Eu sou Silvestre, para quem não conhece, eu sou Silvestre Novo, vice-secretário de Educação à Distância da URGS, e está aqui junto à mesa o professor Segovia, Luiz Segovia, que é o coordenador da UAB URGS. Eu também desejo as boas-vindas a vocês ao curso, uma boa capacitação para todos. E acho que vamos começar com a tua apresentação, né, Silvestre? Depois continuo eu. Depois, se não me engano, tem um pequeno intervalo e depois as atividades de vocês continuam ao longo, né, do resto do dia. Então... Bom, informo a todos que o evento aqui está sendo transmitido por webconferência através de uma sala da Universidade Aberta do Brasil. Eu darei início com uma apresentação rápida, é um vídeo, acho que de 3 minutos, é um vídeo institucional da SEAD e que foi lançado na semana passada por ocasião das comemorações dos 10 anos do Fórum de Educação à Distância na Universidade. Plataformas virtuais de aprendizagem, uso de computadores no ensino, fóruns e bate-papos através da internet, tecnologias de informação e comunicação. A educação rompendo fronteiras de tempo e espaço. Esse é um dos princípios que move o trabalho da SEAD, a Secretaria de Educação à Distância da URGS. A Secretaria de Educação à Distância foi criada para dar uma institucionalização para as ações de educação à distância da URGS. Ela foi criada em 2003, a partir de toda uma discussão que se fez no Fórum de Educação à Distância, que reunia todos os interessados que faziam alguma coisa em educação à distância. Se viu que era necessário que as ações de educação à distância tivessem um tratamento institucional para que elas não virassem ilhas isoladas dentro da universidade e se pudesse realmente ter uma ação concreta que envolvesse toda a instituição. Ela dá conta de uma necessidade, de uma demanda social que o ensino presencial tem dificuldade, né? Que é atender aquelas populações que ou residem longe dos grandes centros, né? Ou têm dificuldades, né, de interromper suas atividades laborais para se dedicar aos estudos. Então ela acaba se prestando para o aluno que tem dificuldade de estar no local da universidade ou no horário que a universidade teria o curso. A universidade já vem discutindo há muito tempo essa necessidade. Trata-se de uma demanda da sociedade em lidar com uma nova modalidade de ensino, que é a educação à distância. E essa modalidade de ensino, ela sendo nova, ela precisa ser constituída dentro da universidade, discutida amplamente. Então esse é um dos papéis da SEAD, definir as políticas, discutir essas políticas junto com a comunidade acadêmica, com professores, com alunos, com técnicos, né, com vistas ao desenvolvimento da modalidade à distância, com a oferta de cursos, com o aumento do número de vagas, enfim, né, e também com a inserção das tecnologias de educação à distância no ensino presencial. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela aposta num modelo que é bastante difundido hoje na educação à distância, que é um modelo baseado na aprendizagem em rede. Então nós utilizamos muito ambientes virtuais de aprendizagem e dentro de uma perspectiva de um ensino não diretivo, onde as interações têm um papel fundamental entre tutores, entre professores, mas principalmente entre os próprios alunos. Se consegue acompanhar muito claramente o processo de construção que o aluno vai fazendo do seu conhecimento numa disciplina, por exemplo. E coisa que numa aula presencial a gente não consegue acompanhar tanto o aluno em tanto detalhe. Porque no curso à distância vai ficando registro das produções parciais do aluno e a gente consegue ter muito mais riqueza nisso. A SEAD hoje ela tem várias equipes, né, que trabalham. Temos uma equipe acadêmica, uma equipe administrativa, temos uma equipe de tecnologia. Tá? Essas equipes estão distribuídas em diversos prédios da universidade e também temos um polo de apoio presencial à educação à distância no campus do Vale da universidade. Então, essas estruturas, elas apoiam
as diversas ações de educação à distância na universidade, que são coordenadas pela Secretaria de Educação à Distância, que está sediada no 7º andar da reitoria. Para mais informações sobre a SEAD, ligue para 3308-3885 ou acesse o site www.sead.urgs.br. Bom, eu vou tentar aqui dar uma visão da educação à distância na URGS, dar uma visão da Secretaria de Educação à Distância. Então, começar um pouco, nós já vimos aí no vídeo institucional, e aprofundar um pouquinho mais a estrutura, tá, da SEAD. A SEAD, como foi criada, ela é produto das discussões da comunidade acadêmica, de alunos, técnicos e professores, que desde 2000, até um pouco antes de 2000, já vinham discutindo as questões da EAD através do Fórum de EAD, que é um fórum que acontece mensalmente, e ele é aberto a toda a comunidade. Então, a SEAD, a Secretaria, enquanto Secretaria, ela foi criada como resultado das discussões nesse fórum. E ela foi criada, então, em 2002. De 2002 até 2007, 2008, a SEAD era um órgão, digamos assim, bastante pequeno, formado por um secretário, pelo secretário, e por uma secretária. Né, então, de 2007 é que houve um crescimento bastante grande, e hoje nós temos esse gráfico aí que mais ou menos representa uma estrutura que está ainda em desenvolvimento e em crescimento. Nós temos hoje mais de 50 colaboradores diretos da Secretaria de Educação à Distância. Então, esse crescimento para 2, 3 anos é um crescimento, digamos assim, fabuloso. Então, a estrutura, nós temos secretário, vice-secretário, uma secretaria, uma área de relações institucionais, que envolve o AB e polos, órgãos de apoio, que é o NAPEAD, e polo de apoio presencial EAD do Campus do Vale, e também de Imbé, e 3 grandes equipes, né, 3 grandes setores, que seriam a área administrativa e financeira, uma área de TI e uma área acadêmica. As principais funções técnicas que nós temos das equipes, né, as especialidades dessas equipes, elas são formadas, então, por técnicos em assuntos educacionais, do quadro permanente. Nós tivemos vagas novas, criadas especificamente para a educação à distância, a partir de 2008, através do programa Universidade Aberta do Brasil. Assim como nós tivemos um acréscimo de vagas na universidade por conta do mesmo programa para professores, ó, no sentido de fomentar o desenvolvimento da educação à distância. Temos expectativa de que essas vagas continuem vindo ainda agora para 2011, temos vagas ainda não preenchidas deste ano, 2010, e a gente tem expectativa de que ainda continuemos a receber mais algumas vagas para o próximo ano. Então, administradores técnicos em assuntos educacionais, pedagogos, analistas de tecnologia de informação, assistentes administrativos, secretários, técnico em informática e laboratoristas. Além das diferentes funções que são desempenhadas através de bolsas, né? Nós temos bolsistas em diferentes áreas, como web design, e também pessoal contratado que colabora nas equipes da SEAD. No 7º andar, nós temos o secretário, o vice-secretário, uma secretaria executiva, a secretaria da REGESD, e um apoio à CONAIS e apoio à secretaria. A REGESD, só para explicar, a REGESD é uma rede de instituições de ensino superior de educação à distância do Rio Grande do Sul, que é formada por 8 instituições públicas e comunitárias, da qual a URGS faz parte, no âmbito da qual são hoje ofertados 6 cursos de licenciatura, no âmbito do PROLIC, não são cursos no âmbito da UAB, são cursos que antecederam a UAB,
Então é um outro programa. No prédio da Esquimix temos a gerência administrativa e financeira, presta assessoria a projetos, compras, patrimônio pessoal, bolsas, contratos, enfim, toda essa parte de organização e de suporte administrativo e financeiro. Também nesse mesmo prédio da Química, o que nós temos hoje é uma falta de espaço, né? Estamos precisando de mais espaço, então está difícil de acomodar as equipes. Tá? Temos também uma equipe de TI, então responsável pelo desenvolvimento de sistemas, suporte, enfim, toda essa parte de TI que a educação à distância exige. Nós trabalhamos muito em cooperação também com o Centro de Processamento de Dados, então, porque a SEAD tem uma parte nesse processo, mas uma parte importante é feita pelo Centro de Processamento de Dados. A nossa equipe trabalha no suporte e desenvolvimento de sistemas, na integração do sistema da educação à distância com o sistema acadêmico da universidade. Esse é um grande desafio e onde nós necessitamos investir esforços agora para os próximos anos. O Centro de Processamento de Dados, por sua vez, é responsável pela manutenção das plataformas. Quer dizer, lá nós temos então os servidores, onde ficam as plataformas. Então tem toda essa questão de infraestrutura, de energia, de segurança, enfim. Tá? E também a parte de um suporte primário, que é aquele primeiro suporte ao usuário, quando assim, perdeu a senha, não consegue acessar o sistema. Então isso é feito através de um helpdesk, suporte ao usuário no Centro de Processamento de Dados. Também aqui no campus central temos um laboratório de graduação em artes visuais, onde tem aulas teóricas, práticas e tutoria presencial. No prédio do Chateau, que é o prédio que fica nessa mesma quadra, temos a equipe acadêmica. Essa equipe veio para o Chateau, acho que em 2009, né, final de 2009, onde nós temos a assessoria pedagógica, publicações, monitoria, capacitações, normatização, cursos, fomento EAD, polos, um sistema de informações, avaliação, organização de fórum, editais, enfim, toda essa uma infraestrutura de apoio que envolve a área acadêmica. Isso aqui para citar algumas áreas, né? Mas nós temos outras áreas que não estão incluídas ainda aí. Temos a coordenação do polo, que é a coordenação da UAB na URGS, que é feita pelo professor Segovia, coordenador, e que é aqui da Escola de Engenharia. Então estamos aqui na casa, né, do professor Segovia. A SEAD está em todo... E no campus do Vale, né, isso acho que todos vocês conhecem, o polo de apoio presencial, que foi inaugurado em 2009. Junto a esse polo, nós temos o Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação à Distância, que é o NAPEAD. O núcleo esse está conduzindo um dos editais que foi lançado agora, o edital 13, que já foram submetidas as propostas, agora está em processo de avaliação, assim também com o edital 14, que é coordenado pela nossa equipe acadêmica. E também no polo nós instituímos recentemente uma equipe, um serviço de suporte pedagógico às plataformas de EAD, porque nós temos, até então nós tínhamos um suporte aos usuários no sentido assim de mais um suporte primário de acessibilidade, tá? Mas não tínhamos ainda um serviço de suporte pedagógico. Assim, se um professor, por exemplo, deseja discutir uma configuração para a montagem de cursos, enfim, ou algum problema que envolva a utilização de recursos das plataformas, ele pode contar com esse serviço, e esse serviço é permanente. Todos os dias da semana temos uma equipe de bolsistas e temos técnicos do quadro da universidade. Funciona no campus do Vale. Bom, também temos aqui da estrutura do polo de apoio presencial à educação à distância. Ele segue mais ou menos o modelo dos polos da UAB. Depois o professor Segovia provavelmente vem abordar essa questão, que é os sistemas de polos de educação à distância, polos de apoio presencial à educação à distância do Sistema Universidade Aberto do Brasil. Nós, dentro da universidade, temos o polo do Campus do Vale e temos um polo em Imbé, que está sendo estruturado, e eles mais ou menos seguem a estrutura padrão dos polos da UAB com algumas diferenciações. Então tem uma secretaria, auditório, salas de tutoria,
biblioteca, laboratórios, salas de aula, unidade de processamento de dados, acesso à rede e internet, enfim, todos esses recursos para oferta de cursos, né? Então tem sala, isso é padrão para todos os cursos à distância. Nós precisamos ter essa estrutura nos polos. Os cursos à distância necessitam de polos de apoio presencial. Eles não são desenvolvidos totalmente à distância. Embora pela norma, pela legislação, obrigatório presencialmente é somente a avaliação, que é obrigatória presencialmente. Os cursos à distância poderiam ser desenvolvidos totalmente à distância. Mas nós entendemos que é importante manter uma estrutura de polos e a utilização de polos com apoio presencial de uma tutoria presencial. Os polos têm um coordenador de polo e tem uma série de recursos, como webconferência, que também é disponibilizado pela Universidade Aberta do Brasil. Bom, o Núcleo de Apoio Pedagógico, o NAPEAD, é um órgão da SEAD e que visa apoiar nas ações da SEAD com produção de objetos virtuais de aprendizagem, enfim, produção de vídeos, hipertextos. Esse edital 13, por exemplo, também tem a oferta de disciplinas à distância com a tutoria, né, que é uma inovação na educação à distância presencial. A equipe dá suporte lá às 3 plataformas institucionais da URGS, são Rodel, Navi e Moodle. Tá? Então, essas 3 plataformas, elas funcionam de forma integrada, ainda não totalmente, não, mas parcialmente integrada ao banco de dados da universidade. Então, quando um professor abre uma disciplina da graduação, os alunos já constam lá, quer dizer, não precisa fazer a carga dos alunos, tem uma série de facilidades. Nós temos um projeto da SEAD, que é no âmbito do edital 15 da CAPES, a ser desenvolvido, ele está sendo pensado agora em 2010, é um projeto que foi aprovado, e uma linha desse projeto trata exatamente da integração das plataformas. Então nós vamos ter um avanço que eu considero assim bastante relevante, que vai acontecer no próximo ano em direção à integração das plataformas. Né? Isso não significa que as plataformas venham a desaparecer na forma como elas estão hoje. Na verdade, o que nós precisamos é integrar com o sistema acadêmico da universidade essas plataformas e permitir uma flexibilidade para os professores e também adotar uma nova perspectiva, que essas plataformas venham atender mais a uma visão dos alunos e menos da instituição dos professores, de tal sorte que os alunos, ao se inscrever nas disciplinas, se matricularem, automaticamente já terá acesso aos ambientes daquela disciplina nas plataformas de AD. Bom, em Imbé, então iniciamos um polo lá, ainda ele tem algumas ações para estruturar, mas temos um laboratório, enfim, acesso à internet. A estrutura dele já está funcional, mas nós precisamos avançar ainda, porque não temos biblioteca e principalmente pessoal. Tá? Então nós temos que avançar agora para 2011. Bom, o Fórum de AD vem desde 2002 e ele tinha o propósito de fomentar o desenvolvimento da educação à distância na universidade, discutir as políticas. A partir do fórum também, assim como surgiu foi criada a Secretaria de Educação à Distância, também surgiram os editais que fomentam a educação à distância na universidade e que são publicados anualmente pela SEAD. Este ano nós tivemos muitas palestras, né, que foram bastante interessantes, discutindo pontos que estão, digamos assim, são bastante atuais na educação à distância e que interessam a todos os cursos. Então tivemos palestras desde direitos autorais, questões pedagógicas, questão da avaliação e também a questão da tutoria. A tutoria é uma questão que ainda nós vamos continuar discutindo, porque a gente entende que o modelo que nós temos hoje, ele precisa ser ainda precisamos avançar nele e precisa ser aprimorado. A tutoria ela traz dificuldades diferentes para as instituições de ensino pública e para as instituições de ensino privadas, particulares ou comunitárias. Uma universidade comunitária, ela pode contratar professores, ela não tem limite de vagas. Nós temos um quadro de professores e temos uma carreira docente. E nessa carreira nós não temos inserido ali a função de tutoria.
Por isso que nós se lança a mão do sistema de bolsas da Universidade Aberta do Brasil. Os tutores, então, são pagos através de bolsa. Então, para o futuro, nós não sabemos ainda qual será o modelo a ser adotado. Isso traz desafios bem interessantes. Um deles é que dificilmente nós poderíamos... temos uma dificuldade em pensar numa contratação de tutores dentro do quadro, porque os cursos à distância, eles não são permanentes, né? São cursos hoje de edição única. Então, quando você monta um quadro permanente de tutores, e se você tem um curso de edição única, o que esses tutores farão depois desse curso, né? Na medida em que a tutoria é digamos assim, um trabalho bastante especializado e que requer o conhecimento em áreas específicas. Então, esse é um nó que nós precisaremos pensar para o futuro como desatar. Vou passar rapidamente. Então, nós temos os editais. Anualmente, a SEAD publica editais, e é através desses editais que são fomentados algumas ações. E nós tivemos resultados bem interessantes desde 2000. Por exemplo, as plataformas Nave e Roda, que são produtos da universidade, elas surgiram no âmbito do primeiro edital de AD da URGS. Assim como diversos outros projetos, objetos virtuais de aprendizagem, enfim, uma variada gama de ações foram desenvolvidas através dos editais. Em 2010, o edital contemplou mais ou menos 70 projetos, né, em áreas específicas. Ele contempla, então, recursos para a compra de equipamentos ou softwares e pagamento de bolsas. O forte dos editais é o pagamento de bolsas para compor equipes de apoio aos professores para que desenvolvam seus projetos. Em 2010, né, nós tivemos novas linhas, porque antes nós tínhamos... os editais começaram basicamente com a produção de objetos virtuais de aprendizagem, né, ou plataformas de AD. E esse processo foi evoluindo e ele vai se adaptando de acordo com as necessidades da universidade. Então, a cada ano é feito um estudo para ver quais são as demandas, onde é que há maior necessidade de investimento, e assim se definem as linhas dos editais. Em 2010, então, nós tivemos 4 linhas, que é a criação de disciplinas na modalidade à distância. Tivemos 6 projetos. Na linha B, desenvolvimento de pesquisas e produção de recursos tecnológicos ou novos processos em AD. Essa questão dos novos processos é interessante, porque isso não estava previsto antes. Então, o fomento também pode se dar para novos processos. Isso é uma coisa que eu acho bastante interessante. E construção de objetos de aprendizagem, 39 projetos. Ainda é uma área assim, que tem bastante demanda e bastante procura por parte de professores e pesquisadores da universidade. E a última linha é capacitação. Também é uma linha nova. A capacitação não é nova dentro da SEAD, nós temos um programa de capacitação que ele vem sendo fortalecido ano a ano. Em 2009 nós tivemos uma parceria com a Progesp para a oferta de capacitação e que continua 2010, e a gente espera que daqui para frente também, voltada para a capacitação para professores e técnicos da universidade. Então nós tivemos, neste edital, 5 projetos propostas na área de capacitação. A monitoria é um programa que começou em 2008 com um projeto piloto. Na época foram trabalhados com 10 monitores à distância. Em 2009 nós ampliamos esse número para 216 vagas e 2010 para 377 vagas. Então nós temos hoje uma inversão do que nós tínhamos antigamente, porque eu lembro quando eu era aluno da graduação na universidade, se bem que isso faz algum tempinho, né? Não vou dizer quanto, mas eu acho que uns 30 anos, mais ou menos. Né? Na época era uma loteria, o aluno conseguia uma bolsa de monitoria. Né? Aquilo era a maior dificuldade, o aluno se formava e não conseguia atuar como monitor. Né? Hoje nós temos uma situação inversa, nós temos um número bastante grande de bolsas de monitoria e nós precisamos contar com a equipe, com a comunidade acadêmica para divulgar isso junto aos departamentos, para que a gente possa
disponibilizar para que os professores tenham acesso e os alunos também conheçam esse programa. Como é um programa novo, também muitos não sabem como que ele funciona. Ele mais ou menos segue o funcionamento da monitoria da Prograde, que é a monitoria tradicional do ensino presencial, mas só que é na modalidade de distância. E nós temos 3 linhas, que nós vamos ver agora já na próxima lâmina. Então vejam que agora em 2010 nós temos um número muito grande de bolsas, de vagas não preenchidas. E para 2011 nós temos a possibilidade de ampliar esse programa de monitoria. E aí o nosso desafio é conseguir, então, mobilizar a comunidade acadêmica e professores também e alunos que se interessem pela monitoria. As 3 linhas, nós temos monitoria, são 3 tipos de monitoria à distância. Monitoria acadêmica para a disciplina e monitoria à distância. Então, é a disciplina de um curso de graduação ofertada totalmente à distância. Então, a disciplina é à distância e a monitoria também ocorre à distância. Vejam que quando eu falo à distância, cabe lembrar que sempre tem algo que é presencial, no mínimo a avaliação, né? Mas tudo mais pode ser desenvolvido à distância. Então, disciplinas inteiras de cursos de graduação podem ser desenvolvidas à distância. É importante frisar que é necessário aprovar isso nas Congrades e também nos projetos pedagógicos dos cursos. Então, não é simplesmente fazer a oferta da disciplina. Tem um trâmite, mas que é relativamente simples e fácil, mas que deve ser feito com alguma antecedência. O aluno que se matricula numa disciplina ou numa turma de uma disciplina, ele precisa saber com antecedência que aquela disciplina será desenvolvida à distância. Porque pode acontecer depois que o aluno se matricula e ele não vai muito bem, ou não se adapta a modalidade à distância, e depois ele diz lá no final do semestre, bom, mas eu não sabia que a disciplina era à distância, o que o professor vai fazer? Né? Então ele precisa saber que a disciplina à distância é uma opção dele, fazer a disciplina ou não. Na maioria dos casos nós temos disciplinas que têm turmas à distância e tem turmas presenciais, os alunos podem fazer a opção. Temos também a monitoria acadêmica para a disciplina presencial com monitoria à distância. Então a disciplina é presencial e o monitor atua à distância, utilizando uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem. Então esse é um outro tipo de monitoria. E por fim temos um terceiro tipo, que é a monitoria acadêmica para disciplinas presenciais que utilizam tecnologias de AD. Então essa monitoria ela é voltada para o uso das TICs no ensino presencial. Então a atuação do tutor também pode se dar presencialmente. A disciplina é presencial, o tutor também atua presencialmente, mas a disciplina usa as tecnologias que são próprias da educação à distância, como objetos de aprendizagem, enfim, outros recursos que podem ser utilizados presencialmente. Salão de ensino, desde 2005, a SEAD promoveu o primeiro salão de educação à distância na universidade. A ideia desse salão era criar um espaço para socializar as produções desenvolvidas no âmbito dos editais da SEAD. Então, basicamente, objetos virtuais de aprendizagem. Então, ali tinham as apresentações, disponibilizar a comunidade acadêmica, com palestras, enfim. Esse era o propósito do Salão de Educação à Distância. No segundo ano, em 2006, aí se incorporou ao Salão de Educação à Distância o Salão de Graduação. Então, passou a funcionar junto, na mesma época. Então, havia o Salão de Educação à Distância e o Salão de Graduação. E aí foi se aproximando cada vez mais a graduação e educação à distância, até que nós chegamos agora em 2010, onde nós tivemos o primeiro salão de ensino, porque daí nós conseguimos envolver a graduação e também a pós-graduação, junto com a educação à distância. Nós não temos mais, então, agora desde 2010, o salão de educação à distância. Temos o salão de ensino, onde a modalidade à distância está presente. Isso está de acordo com as políticas para a educação à distância na universidade. Como vocês sabem, a SEAD ela não é uma unidade de ensino. A SEAD é uma secretaria que tem status de pró-reitoria e ela coordena e articula as políticas de educação à distância na universidade. Então, o papel da SEAD não é ofertar ensino, ofertar cursos de graduação, pós-graduação ou extensão.
A educação à distância ela está se dando de forma descentralizada. Isso cabe às unidades de ensino, às unidades acadêmicas, a oferta desses cursos. A SEAD apoia, articula e coordena esses processos. Né? Por exemplo, nós, interagimos com os órgãos de fomento financiadores. O principal órgão financiador e de fomento à educação à distância é o próprio MEC. Então, com frequência são publicados editais, então a SEAD articula esses editais junto com o MEC, junto com o Sistema Universidade Aberta do Brasil e junto com as unidades de ensino. Por exemplo, e nós temos agora aberto um edital que é para oferta de cursos de especialização na área de matemática, né, em parceria, não sei se é em parceria, mas ele é um consórcio de instituições de ensino superior do país, e que terá apoio do MEC. Então o edital está aberto para oferta, e a SEAD está articulando internamente, então poderemos ter um curso de... perdão, eu falei antes de especialização. Tem um curso de especialização, temos vários, tem um edital para vários cursos de especialização, né? Inclusive de matemática, mas esse que eu estou me referindo, na verdade, é um mestrado profissional. Tá? Então seria o primeiro mestrado profissional à distância da universidade. Não sei se ele vai sair. Tá? Não sei, porque isso depende das articulações internas, dos interesses, enfim, do cenário, do contexto aí, da própria unidade, exatamente. Então, nós não temos uma educação à distância assim, dirigida que vem de cima para baixo. Ela está, digamos assim, inserida no contexto do ensino, né? Do ensino como ele está hoje. E a ideia é que cada vez mais essa diferenciação desapareça entre ensino à distância e ensino presencial. Por isso que nós temos algumas políticas que vão nesse sentido, de integração do ensino à distância e com o ensino presencial. O programa de monitoria é um deles. Tá? Então, com isso, a gente pretende cada vez mais inserir as tecnologias de EAD no ensino presencial. Esperamos que até 2012, 50% das disciplinas, turmas, já sejam ofertadas utilizando os ambientes virtuais de aprendizagem. Então, nós não criamos uma estrutura separada, como algumas instituições fizeram. Criaram uma estrutura para oferta de ensino à distância. Isso replicaria. Então, aqui se mantém, ela é descentralizada, plural, enfim, e mantemos a autonomia das unidades acadêmicas. Então, o que a SEAD faz é apoiar o desenvolvimento da educação à distância. Então, essa ideia, talvez, de a gente ter um ensino misto. Claro que nós vamos ter sempre alguns cursos que serão estritamente à distância, até em função do público a que esses cursos venham a se destinar. Bom, em 2010, também nós tivemos o lançamento da série editorial de EAD, Educação à Distância, com a publicação de vários volumes, né, várias obras, em torno, acho que nós iniciamos com 9 publicações, todas elas, se não a maioria, do Plageder, dentro de uma sub-área que seria material didático. Né. Nós pretendemos ainda avançar com essa publicação, com mais 2 áreas, que uma seria uma linha voltada exclusivamente para as discussões das metodologias de educação à distância. Então, seriam basicamente 3 linhas. Com a educação à distância, nós percebemos assim, o quanto está sendo produzido de materiais e a importância de socializar esses materiais, porque esses materiais ficam muitas vezes restritos ao público que lida com a educação à distância. Então, nós entendemos assim que seria importante a gente expandir um pouco esse universo e dar acesso ao público em geral. E com isso nós fizemos uma parceria com a editora da universidade. Então, essa série ela sai com o selo da editora da universidade. Nós temos passa por 3 instâncias a aprovação das publicações. Em nível de curso, tem uma comissão editorial, uma comissão que avalia as propostas. Na URGS, nós temos um comitê editorial para a educação à distância, que é presidido pela SEAD, e, além disso, passa pelo conselho editorial da editora da universidade. Então, passa por esses 3 crivos aí. Nós temos algum recurso, né, para publicações,
Grande parte desses recursos provém do Programa Universidade Aberta do Brasil. Na medida em que os projetos são aprovados, eles já prevêem recursos para publicações. Então é um programa que está dando bastante certo e a gente está conseguindo atingir os objetivos, e a ideia é ampliar agora para 2011. Bom, capacitações é o que nós temos aqui. Tem vários tipos de capacitações, são coordenados pela área de capacitações da SEAD, então de professores, de tutores, à distância, presenciais, bolsistas, enfim, colaboradores, técnicos. Existem capacitações que são diferentes níveis, tá? Seja para a produção de objetos virtuais de aprendizagem, seja em metodologias de AD, ou voltadas para uma área específica, como tutoria, por exemplo, ou para uma área de conhecimento. Bom, quais os recursos de apoio que nós temos? Então, tem recursos de webconferência que estamos utilizando hoje. Cada polo de apoio presencial à educação à distância tem uma sala de webconferência da Universidade Aberta do Brasil. Nós, na universidade, temos uma sala também da Universidade Aberta do Brasil. Estão sendo adquiridas várias salas para a universidade numa sucessão ao Brise. Então, nós tínhamos o Brise, que ainda está sendo utilizado, e agora está sendo feito um upgrade para o Adobe Connect, que é uma tecnologia mais recente. Então, os professores terão para o ensino presencial também poderão agendar a utilização de salas através do portal do servidor. Bom, temos também salas físicas, estúdios. Em 2010 foi feito um projeto para a instalação de estúdios de gravação. Então está sendo constituído um no Polo, lá junto ao NAPEAD, um aqui no Salão de Atos da Reitoria, no térreo. Por problemas assim, burocráticos, né? A Laura está aqui, sabe muito bem as dificuldades que a gente tem. Muitas vezes a gente tem o recurso e não conseguimos aplicar esses recursos. E de espaço físico, né, também. Tem um outro estúdio que está sendo constituído na Faculdade de Economia. E salas de videoconferência na educação, enfim, algumas outras salas que estão sendo equipadas. Não vou relacionar todas aqui, porque... o site da SEAD, esse site tem todas as informações de interesse, eu aconselho que vocês acessem com frequência. Manutenção das plataformas, isso eu já referi antes, então Nave, Roda e Moodle, tem vários níveis aí de manutenção. Isso exige equipes e exige recursos. Nós temos que pensar que aqui, para cada plataforma dessas, tem um programa, um software, tem um sistema funcionando em servidores diferentes. Tem uma equipe de manutenção desse sistema dedicada a essas plataformas. E as capacitações também elas precisam ser desenvolvidas, uma capacitação diferente para cada uma das plataformas. Então isso exige um esforço muito grande. Os professores podem optar, utilizar uma ou outra, ou duas, enfim, isso fica a critério de cada professor. E os alunos, por sua vez, eles vão utilizar as plataformas que os professores utilizam. Então, nós temos que pensar que se um aluno se matricula em 5 disciplinas, e 3 utilizam plataformas, e cada uma utiliza uma plataforma diferente, ele terá que se ver com 3 plataformas num semestre, o que não é muito fácil. Então, isso é uma das questões que está sendo analisada por conta dessa integração. Bom, hoje nós temos em torno de 9 cursos de graduação ofertados na modalidade de distância. Alguns deles já estão sendo concluídos, que é o curso de administração, o Paulo está aí, lá da Escola de Administração. Esse pessoal se forma agora em 2011-1, tá? 10-2 e 11-1. Tá? Então, junto com o curso de Pedagogia, que também se forma em 2010-2, a turma está se formando no final do ano, e os remanescentes se formam em 2011-1. E o Plageder também tem formatura o ano que vem. Então, nós temos cursos de bacharelado, graduação tecnológica e licenciatura. O forte dos cursos é a licenciatura, em função até da própria origem dos programas, que a maioria deles são voltados para a formação de professores. Então, isso explica por que nós temos um número
relativamente grande de cursos de licenciatura. Cursos de especialização nós temos, a maioria é voltado também para a formação de professores, ali como física, informática, matemática, mas temos um outro programa que é o PENAP, que é a formação de gestores. E esses 3 cursos também são geridos e desenvolvidos pela Escola de Administração da URGS. Fora esses, existem outros cursos que funcionam parte à distância e parte presencial, e que são mantidos pela URGS e que não estão aqui, então, que não contam com financiamento, e cursos também de formação continuada, que são financiados pelas secretarias de educação do MEC, como Secretaria de Educação Básica, SECAD e a CESP. Eu estou quase concluindo. Isso aqui dá uma ideia da evolução da oferta de vagas e do número de alunos à distância. Se a gente considerar e fazer uma comparação com o ensino presencial, e com esse curto espaço de tempo, nós podemos dizer assim que é uma evolução muito rápida. Essa expansão está acontecendo de forma rápida, porque os cursos todos iniciaram de 2006 para cá. Então, nós temos, hoje, esse número já está defasado. Eu diria assim que nós temos mais de 10 mil alunos à distância, né? E é um número, isso dá o quê? Quase 1/3 dos números, né? De graduação, isso então já... isso já dá quase 1/3, que tem a pós-graduação, não tenho esses dados, mas é um número, que eu quero dizer com isso que é um número bastante significativo, né? E que por trás desse número, isso é oferta de vagas, né? São alunos que não teriam condições de frequentar os cursos presenciais da universidade. Então, a ideia da educação à distância não é competir com o ensino presencial, ou, enfim, a ideia do curso à distância é a inclusão educacional, é propiciar, e principalmente a formação em exercício, porque isso permite que alunos situados em regiões longínquas, eles consigam se formar, ter a graduação em sua área profissional, e mais importante que sem deixar de atuar lá. No caso, a questão dos professores. Nós temos uma demanda por formação de professores, nós temos muitos professores na rede, no Estado, que não têm a formação, eles estão atuando, mas não têm curso de graduação. Por exemplo, não tem pedagogia. Então, são professores que já atuam há 20 anos, 30 anos, então agora eles têm a oportunidade de qualificar as suas ações e as suas práticas em sala de aula. É importante assim, que os alunos, esse professor não precisa sair, deixar de atuar durante 4 anos, né? E os alunos acabam se beneficiando rapidamente das aprendizagens, quer dizer, dessa qualificação profissional. Então, a gente entende assim que a educação à distância, ela traz, sim, alguns ganhos, não no sentido de competir com o presencial, dizer que a educação à distância é melhor, ou o presencial é melhor, o que é melhor. Não é essa a ideia, quer dizer, a discussão, aliás, isso é uma discussão já superada há bastante tempo, embora ela sempre volte, né, principalmente onde tem alguma resistência, onde tem algum preconceito em relação à modalidade à distância. Vale dizer assim que os alunos, normalmente, quando ingressam no curso à distância, eles mesmos têm dificuldade em acreditar, né, assim, em confiar até que ponto eles aprendem ou não à distância. Então, digamos assim, é um dilema que os próprios alunos passam. Então, imagina nas comunidades, enfim, isso não é muito fácil ter esse reconhecimento, porque uma coisa é o reconhecimento oficial, né, feito pelas instituições de ensino e pelo MEC. Toda instituição de ensino, para ofertar um curso à distância, ela precisa de um reconhecimento. Primeiro é o credenciamento. Ela precisa estar credenciada para ofertar curso à distância. E aí tem uma série de exigências. Por exemplo, ela precisa ter o curso presencial para poder apresentar um curso à distância. Senão ela não é credenciada. Então, isso evita que se criem instituições para ofertar cursos exclusivamente à distância, sem nenhuma prática, sem nenhuma experiência em ensino, né? Uma vez que a instituição está credenciada para a oferta de cursos à distância, ela começa a ofertar os cursos e, como no presencial, também ela precisa de passar por um outro processo que é de reconhecimento dos cursos. Então, um curso, assim como tem no presencial, os cursos passam por um processo de reconhecimento. Isso significa avaliações externas por parte de equipes de avaliadores, especialistas designados pelo MEC. Então, são avaliações externas e que vão
proceder ao reconhecimento desses cursos, e só a partir daí que esses cursos vão ter uma validação e os diplomas também. Hoje, está muito mais democratizada essa questão do reconhecimento, e isso traz, o que é um ponto positivo, é um ponto negativo, considerando de um certo ponto de vista, mas um ponto positivo de um outro certo ponto de vista. Porque há mais tempo as instituições públicas, elas não passavam por esse processo. Elas tinham um reconhecimento, e aquele reconhecimento de um curso, ele valia para todas as outras edições, enfim, dali para frente. Não precisava passar por processo de novos processos de reconhecimento. Isso, elas gozavam desse privilégio. Então, hoje, cada vez mais, nós temos menos privilégio para as instituições públicas, e isso está se equiparando. Então, todas as instituições, sejam públicas, particulares, comunitárias, enfim, todas elas passam, digamos assim, pelo mesmo processo. Então, mesmo uma universidade federal como a nossa, ela precisa passar por reconhecimento, por credenciamento e reconhecimento, e esse reconhecimento não é definitivo, não é permanente. De tempos em tempos precisa novamente passar. Nós achamos que isso ajuda a melhorar, sim, a qualidade do ensino. Tá? Embora represente uma novidade também para as instituições públicas. Bom, a abrangência, finalmente saiu, geográfica. A educação à distância, ela precisa de polos, como eu falei antes, porque no polo o aluno encontra as condições, aí ele encontra laboratórios com acesso à internet, banda larga, que muitas vezes ele não tem em casa, encontra biblioteca, encontra professores e tutores, por exemplo, tem um tutor presencial, tem uma coordenação de polo, secretaria, enfim, e laboratórios específicos quando for o caso. Né? Como os nossos cursos hoje, eles são cursos de formação de professores, nós não temos ainda laboratórios específicos, temos laboratórios de informática. Mas, se nós tivermos um curso numa área, por exemplo, que exija laboratório de química, de física ou de biologia, esses laboratórios precisam ser constituídos no polo, porque aí o aluno ele desenvolve lá toda essa atividade prática utilizando os laboratórios. Então, por isso que os polos de apoio presencial são importantes. Esses polos, também não vou entrar na questão dos polos, que o professor Segovia provavelmente abordará isso, eles passam por uma avaliação periódica também do próprio Sistema Universidade Aberta do Brasil. A URGS atua em 40 polos aqui no estado. Tá? Nós temos alguns polos que ainda não são UAB, porque eles foram criados antes desse sistema de polos, que são os polos de alguns cursos do PROLIC. Daqui para frente, as instituições não podem mais ofertar cursos em polos que não sejam UAB. Essa questão dos polos, quando nós criamos os primeiros cursos, os próprios cursos tinham que contatar os municípios, enfim, e criar junto com os municípios, fazer os convênios. Hoje ainda é necessário os convênios, mas os polos já estão criados, quer dizer, não precisa todo esse processo de criação de polos, enfim, essa articulação com os municípios. Né? Bom, a qualidade da educação à distância é uma outra questão que ela sempre retorna, embora entre nós ou entre os especialistas também é uma questão superada. Tá? Nós não temos dúvida em relação à qualidade da educação à distância. Eu até sempre coloco que a qualidade da educação à distância, ela é um pré-requisito, tá? Para a permanência da própria educação à distância. Uma educação à distância sem qualidade, ela não se mantém, não se sustenta. Nós não temos como. Ela é uma exigência para o funcionamento próprio. E os cursos que são desenvolvidos na universidade, existem muitas formas. Também não vou entrar muito aqui na questão da didática, da pedagogia, das metodologias, porque eu vi que no programa essas questões serão abordadas nas próximas palestras, enfim. Então, o propósito hoje aqui é dar uma visão da EAD na URGS, né? Mas eu não vou me conter aqui em fazer uma breve abordagem dessa questão da qualidade. Existem muitas formas de se ofertar educação à distância. Não vou repetir aqui, todo mundo sabe que, e lembram, por exemplo, do Instituto Monitor, enfim, né, qual é o outro, Luciana? Aqueles de correspondência, né? E que desempenharam o Universal, isso, né? E na Europa, por exemplo, nós temos instituições que são centenárias, que ofertam curso à distância. Então,
Só que nós tínhamos um modelo, então a educação à distância ela está sempre vinculada às tecnologias. Como é o ensino mediado, a mediação exige uma intervenção da tecnologia, exige a presença da tecnologia. Não importa o tipo de mediação, seja através de material impresso, porque aí nós temos o impresso, tá? Seja através que antes eram as NTICs, as novas TICs, e que agora são as TICs, né? Que é as tecnologias de informação e comunicação, e que para a educação à distância, hoje, a que representa melhor isso são os ambientes virtuais de aprendizagem, ou também os objetos virtuais de aprendizagem. Então, são várias tecnologias, ou sistemas como webconferência, enfim. Essas tecnologias, elas são necessárias para a mediação na educação à distância. A não ser que a gente faça por, como é que a gente chama aquilo? Por telepatia, tá? Aí a gente pode fazer educação à distância sem usar a tecnologia, mas eu não conheço alguma experiência que tenha dado certo ainda usando só telepatia. Né? Então a tecnologia ela é fundamental na educação à distância, de tal sorte que os modelos de educação à distância eles evoluíram de forma paralela e concomitante ao desenvolvimento das tecnologias. E hoje, por exemplo, nós investimos muito nos ambientes virtuais de aprendizagem, na web, na internet, enfim, nesses recursos, e acho que foi uma decisão bastante acertada, porque tinha um modelo que antecedeu esse modelo, que houve uma adesão muito grande por parte de instituições de ensino, que era de videoconferência, usando satélite, enfim, aquelas salas ponto a ponto, e que, além de limitar, né, a movimentação dos alunos, limitar um pouco essa flexibilização que a internet permite, ela também era o custo era muito alto. Então, acho que esse modelo que a URGS utiliza é um modelo assim, bastante inovador. Obviamente, não dá para aplicar isso em todos os lugares, porque isso depende de que as populações tenham acesso às tecnologias. Então, existem regiões do país onde isso não é possível. Ainda, a educação à distância é feita, sim, com material impresso, e, digamos assim, material instrucional impresso, né, para caracterizar bem. E aí tem toda a questão do estudo dirigido, enfim, e uma dificuldade de interação entre os alunos, entre os professores. O aluno recebe material, depois faz provas e tal. Tem lugares em que esse material impresso não é entregue nem pelos correios, é entregue pelo caminhão do leite. Tem alguns lugares no Mato Grosso que funciona assim, né, porque o caminhão do leite é o que chega lá naquela comunidade, é o que pode levar o material. Não tem nem sistema de correio. Então, o nosso modelo aqui é um modelo que também está de acordo com o nosso contexto, mas nós acreditamos que esse é um modelo assim que toda a educação à distância tende a evoluir para esse modelo, no sentido de propiciar as interações entre os participantes do processo. E essas interações elas são necessárias em diferentes níveis. É difícil você criar um curso à distância como se cria um curso presencial, onde um grupo de professores se reúne numa sala e define o currículo. E, num curso à distância, essas discussões elas demandam de 1 a 2 anos, tá? Envolve um grande número de professores, e depois do curso criado, esse envolvimento continua, quer dizer, esses professores precisam ficar articulados, eu já vou concluir. Então exige uma parceria, tanto da instituição, uma parceria entre instituições, isso hoje é uma questão que está bastante presente. A maioria dos cursos são feitos em parceria entre instituições, e também essa parceria com os novos atores, que são os tutores, os novos papéis dos professores na educação à distância, enfim, por aí. O que eu quero dizer com isso é que a EAD exige cooperação e colaboração. Esse é o ponto. Tá? Por isso que a gente fala muito em aprendizagem em rede. Bom, vamos avançar. E daí tem esse vínculo com a questão da qualidade da EAD. A expansão da EAD, bom, todo mundo sabe que ela está se expandindo, vai ainda continuar por algum tempo. É isso. Agora eu vou só, para concluir... Onde é que eu desligo aqui? Isso. Passar um vídeo que é 2 minutos, não mais do que isso. Que vai muito nessa ideia que eu falei agora no final, da questão da cooperação, da colaboração e principalmente da solidariedade. Tem um folder da CEAD de 2010 e um folder de monitoria, que eu acho que vai ser interessante para vocês. Nós temos exemplares aqui que vão ser distribuídos. Tá. Obrigado e um bom trabalho a todos.
Eu acho que o professor Segovia pode responder melhor essa pergunta. Tá? Agora. Está previsto na minha apresentação, mas eu posso responder agora. Os novos polos só através do Parfor, tá? Só através do fórum estadual, né? Aí se vê a necessidade ou não. Mas é muito mais difícil atualmente do que era. Ou seja, a ideia é começar a funcionar, é aperfeiçoar os polos que já foram credenciados e mantê-los, enfim. Mas é difícil a entrada de novos polos, mas não é impossível. Mas se isso acontecer, será através do fórum estadual. Não, regionalmente ainda não tem aquela abrangência que tem em outros estados. Provavelmente isso seja tratado como uma exceção. Ou seja, vou levar o microfone para quem está assistindo à distância poder escutar. Sou Nestor da Faculdade de Educação. Sei que não é tema agora para aprofundar isso, mas o senhor jogou uma coisa aí que eu achei interessante. Talvez pudesse pelo menos falar um pouquinho mais, que o senhor citou que até 2012 haverá uma integração entre ensino presencial e a distância. Logo o senhor trocou de assunto. Eu queria só saber se já tem algo mais específico, o que vocês estão pensando sobre isso, porque isso aí chegou a me assustar um pouco, pela velocidade com que isso está avançando. De fato, tem a expectativa é que até 2012, 50% das disciplinas de graduação utilizem as tecnologias de AD. Tá? E digamos assim, que é uma meta que ela vai acontecer naturalmente, pela própria evolução que está acontecendo hoje. Cada vez mais nós temos professores que buscam a modalidade de distância e a inserção das tecnologias, e também de parte dos alunos. Os alunos estão cobrando cada vez mais a utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, não é que as disciplinas sejam transformadas em disciplinas à distância. Elas vão utilizar as tecnologias que são utilizadas da EAD e que elas, digamos assim, criam novas possibilidades para as práticas pedagógicas. Né? Você sabe assim, que quanto um ambiente virtual ele pode apoiar uma disciplina presencial, por exemplo. Então, não necessariamente. E no futuro nós não teremos essa diferenciação que nós temos hoje. Então, a ideia não é diferenciar mais, mas é convergir. Então, é uma convergência do que já se produziu de conhecimento, de experiência na modalidade de distância e do que é possível aproveitar esse conhecimento e essa experiência na melhoria dos processos no ensino presencial. Por exemplo, a disciplina não alguns eventos de algumas disciplinas, eles podem ser melhor desenvolvidos à distância do que presencialmente. Tá? Mas isso cada professor, cada curso é que vai definir. Quer dizer, não há... como surgiu a educação à distância, ela é plural, descentralizada, então não há uma imposição que tenha que ser de um jeito ou de outro. Isso se respeita às especificidades de cada curso, a natureza de cada curso, enfim. Mas eu falo mais em relação a uma prática, uma tendência que nós temos e que está se mostrando. E isso não é só na nossa universidade, isso é uma tendência hoje na educação em geral. Então, nós temos que estar atentos a isso, porque muitas vezes nós somos mais conservadores ainda do que as próprias demandas sociais. Nós é que seguramos. Né? Muito do que está acontecendo hoje acontece porque a sociedade cobra. Então, ela também cobra mudanças nos processos de ensino e aprendizagem. Ela cobra mudanças na educação, na forma... E isso é próprio, né, do ensino, da educação, como em qualquer área. Né? Quer dizer, essa questão as coisas evoluem, ou se modificam, ou se transformam. Né? Nós não lidamos hoje com a educação como se lidava há 100 anos atrás. Né? Hoje nós lidamos de uma outra forma. Então, isso é natural, um processo natural. Né? As pessoas... precisam se preparar para esse novo cenário, né? Compreender esse conceito e se preparar para um novo cenário, onde nós temos, o que eu vejo aí pela frente é uma maior autonomia dos alunos, né? Então nós temos que lidar com isso, um ensino menos diretivo, outros papéis dos professores, né? Quer dizer, o professor não mais como um centro
o tempo inteiro do processo de ensino e aprendizagem, uma mudança de perspectiva, né? Tirando um pouco a ênfase do ensino e focando mais na aprendizagem. Isso tudo assim é um discurso e é uma prática comum e presente em todos os nossos cursos à distância, né? O que nem sempre ocorre no presencial. Então, e não é fácil lidar com isso, com essa questão da autonomia do aluno, do ensino não diretivo, mas se a gente analisar hoje o que nós temos de informação, né? O que a população tem de acesso à informação, quer dizer, é outro contexto, é outra realidade. Nós não podemos mais pensar que a universidade ou a instituição de ensino é a única fonte de informação dos alunos ou dos profissionais. Por outro lado, tem uma outra questão que é um aumento da necessidade de uma formação continuada. Se antes o profissional se formava e ia para o exercício profissional e esquecia da universidade, quer dizer, ele fazia o curso de graduação ou uma pós-graduação e isso era tudo. Hoje não é mais possível. Hoje o que nós vemos assim, é uma necessidade constante de atualização. Então a formação continuada é algo que assim está uma tendência assim bastante forte e nós somos demandados assim o tempo inteiro para isso. Então são modificações do cenário educacional, mas o que eu acho assim, a instituição, uma instituição do porte como a nossa, uma instituição com a história que a URGS tem, de qualidade de ensino, de inserção social, enfim, uma instituição que sempre se com esse papel, né, de dar resposta à sociedade. Nós temos que ser atores desse processo, né, e não andar a reboque ou puxado por um processo. Quer dizer, nós temos, sim, essa missão de levar isso adiante, de estar na vanguarda desse processo. E por isso que nós precisamos sempre investir em inovação tecnológica e inovação pedagógica. Nós não podemos ficar replicando modelos. Eu acho que é a obrigação nossa, né, enquanto instituição de ensino, buscar sempre essa inovação pedagógica. Isso não é fácil. Isso implica em modificação de metodologias, enfim, implica de rever, né, uma série de procedimentos, sim, é verdade, não é fácil, né, porque normalmente o professor, ele é dono da sua disciplina, ele é dono do seu campinho, ali ninguém mexe, né, mas a demanda do aluno é que acaba, então, provocando essa... Eu vi já diversos professores que passaram a utilizar ambientes virtuais de aprendizagem porque os alunos cobraram, né, porque ele próprio não estava disposto a fazer isso. Mas os alunos acabaram cobrando. E esse professor passou a utilizar os ambientes virtuais e gostou tanto que continua utilizando hoje, né? Então, hoje ele cobra dos alunos, ele quer que os alunos utilizem. Então, acho que é um novo caminho que tem aí, né? Não há, em momento algum, a universidade ela é pluridisciplinar. Ela, digamos assim, as instâncias são interdependentes, existem autonomia. Eu não vejo como que, assim, processos de inovação não precisam ferir essa autonomia, né? Nem de professor, nem de cursos, enfim, nem de projetos pedagógicos. Agora, nós temos que estar afinados com as demandas sociais, né? Por exemplo, nós temos cursos que precisam se remodelar, precisam se atualizar, temos novas áreas que surgem. Se a instituição ela se fecha e diz assim, nós só oferecemos esses cursos que são tradicionais, que são os cursos de 50, 100 anos atrás, e não vamos oferecer mais cursos, em pouco tempo nós não teremos mais alunos, né? Então nós temos que pensar nisso também. Hoje existem novas áreas e nós temos que até não sei se para o futuro, isso eu estou falando aqui, está gravando, né? Mas eu estou falando aqui como um curioso, então, né? Eu não sei se no futuro os cursos vão durar tanto tempo quanto duram hoje, né? Eu acredito que cada vez mais nós teremos curso que eles permanecerão um determinado tempo em oferta e aí vão desaparecer e vem novos cursos, porque isso é uma coisa nova, porque até pouco tempo atrás, 20 ou 30 anos atrás, nós só tínhamos aquelas áreas tradicionais e era muito difícil criar um curso novo, uma área nova. Isso era um processo assim muito complicado. E hoje não, hoje a tendência é a criação de cursos novos, de áreas novas. Então, os cursos, por isso que quando se fala na oferta de cursos à distância permanente,
Eu acho que isso sim é um objetivo que nós temos, de ofertar alguns cursos permanentes. Mas eu não creio que os cursos de oferta única desapareçam. Acho que nós vamos continuar tendo cursos de oferta única como nós temos hoje, tá? E principalmente em algumas áreas específicas. Agora, acho que existe alguma resistência, sim, quanto à modalidade à distância, né? E principalmente pelo uso das tecnologias. Eu acho que parte dessa resistência advém lá dos anos 70 ainda, quando se, digamos assim, se fez todo um investimento e nós tivemos aquela moda do tecnicismo, né, onde a técnica ela determinava todo o processo de ensino e aprendizagem, né. Então, eu diria assim que a resistência ela não vem de sinais que estão sendo demonstrados hoje, mas ela advém de uma história passada. O que nós temos hoje na educação à distância, com o uso das tecnologias, é exatamente o fortalecimento da flexibilização, o fortalecimento embora haja o descentramento do papel do professor, há um fortalecimento do trabalho do professor, mas dentro de uma perspectiva de um trabalho em colaboração, em cooperação, da autonomia do aluno, enfim. Eu acho que isso valoriza, inclusive, o trabalho do professor. Não? Quer dizer, não é o professor um mero repassador de conteúdo. A gente trabalha numa perspectiva de construção do conhecimento, né? Onde os alunos precisam passar por essa prática. Por isso que eu acho que é sem fundamento, receios assim de que a gente vá, enfim, definir um modelo. É um modelo de uma demanda social contemporânea, né, inclusive que afeta sim os modelos de educação, e nós precisamos preparar a universidade para isso. Nós precisamos preparar os professores, preparar os técnicos e preparar os alunos também. Obrigado.